gente vai falar agora do aumento significativo de diagnósticos de câncer em adultos de 18 a 50 anos no Brasil, que tem chamado a atenção de especialistas e revela mudanças no perfil da doença. Dados do Sistema Único de Saúde mostram que, entre 2013 e 2024, os registros nessa faixa etária saltaram de 45 mil, pouco mais de 45 mil, para mais de 174 mil, um avanço de 284%. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o Dr. José Hugo Luz, médico oncologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Radiologia e intervencionista. Doutor, bom dia, bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia. Para a gente começar, doutor, quais tipos de alerta esse dado traz, relacionado ao perfil da doença? Desde 2013 até aqui é um salto bem grande, né? Sim, é preocupante, é um sinal de alerta para todos nós. O aumento do número de cânceres não foi só nessa faixa etária, a gente tem visto realmente um aumento de forma global. A gente consegue atribuir alguns fatores, a causa do câncer ela é multifatorial e muito complexa, mas se a gente puder apontar alguns fatores que têm implicado nesse aumento, a gente pode destacar como a obesidade, né? O consumo de embutidos e ultraprocessados, um estilo de vida sedentário com baixa adesão a atividades físicas, etilismo, tabagismo, e realmente a gente identificou essa incidência maior em alguns cânceres específicos, como o câncer de fígado, né, que aí tem associado também ao que a gente chama de NASH, que é aquela esteatose que não é mais uma simples esteatose, que ela evolui já para uma inflamação grave do fígado, o câncer de mama também e o próprio câncer de intestino. E a gente está falando de algo que pode ser modificado, né, doutor? O senhor tocou nesse ponto do comportamento, do estilo de vida das pessoas. Na avaliação do senhor, as pessoas hoje ainda têm essa dificuldade de sair do sedentarismo, de ter uma alimentação mais saudável, né, de se dedicar mais a uma rotina que, pelo menos, tente. Claro que a gente sabe que cada caso é um caso, né? Às vezes são históricos familiares, né? Como o senhor mesmo destacou, o câncer ele é uma doença multifatorial. Mas qual a avaliação que o senhor faz da preocupação das pessoas em relação a esses dados? Assim, hoje em dia a dificuldade ainda é enorme de conseguir estabelecer uma rotina, até não só de atividades físicas, mas de uma boa alimentação. Se a gente pensar que uma criança, já uma idade muito, muito precoce, já é exposta já a comidas processadas, a embutidos, né? Uma criança pode levar para a escola um polenguinho, uma bisnaguinha ou algo desse tipo, e aí fica com esse tipo de alimentação durante 40 anos. Não é pouco tempo ali para induzir algum tipo de carcinogênese, que é a fisiopatologia, né, que é o mecanismo envolvido com o surgimento do câncer. Mas realmente é multifatorial, mas tem algumas coisas que a gente pode, sim, modificar e tentar melhorar. A alimentação é uma delas, a atividade física, sempre foi muito conversado sobre isso em relação às doenças cardiovasculares. Hoje em dia a gente sabe que ela também modifica a história natural do câncer. Quem tem atividade física regular é uma pessoa que tem uma chance menor de desenvolver algum câncer durante a vida. O senhor citou que esse aumento ele tem acontecido em todas as faixas etárias, né, em todas as idades, mas tem alguma faixa etária que chama mais atenção, que acende mais esse alerta de preocupação? Não especificamente. Assim, a gente pode citar alguns dados isolados, né? Há uns 2 anos atrás, no Congresso da ASCO, o Congresso da ASCO é o maior congresso de oncologia do mundo, ele acontece nos Estados Unidos anualmente. Teve um relato de aumento de câncer de endométrio, por exemplo, numa faixa etária completamente atípica, de 20 a 29 anos de idade. Aí talvez mais relacionado à questão hormonal, à questão da obesidade, também entrando com muita força na carcinogênese, né, no desenvolvimento daquele tipo de câncer. E isso também, com certeza, tem associação com outros tipos de câncer, como, por exemplo, de mama, que está muito relacionado também à própria obesidade. Entrando um pouquinho nesses grupos aí de homens e mulheres, qual hoje a preocupação com os homens no quesito câncer de próstata? E aí até pegando, a gente está no Outubro Rosa, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre câncer de mama, os cuidados das mulheres, mas queria falar também desse fator masculino. Muito se diz, até
uma frase clichê, né, doutor, que o homem não se preocupa com a saúde, que o homem às vezes acaba ficando ali negligente com os sintomas que aparecem. Como é que está também esse nível de preocupação com esse grupo específico? O senhor acha que os homens ainda também deixam a desejar nesse tipo de, pelo menos um primeiro exame para saber como é que está a saúde? Ou isso tem mudado? Aos poucos, mas tem mudado? Você comentou muito bem, o homem ele tem uma tendência a negligenciar um pouco mais esse fator do câncer urológico, né? Existe aí algum preconceito envolvido com isso. Eu acho que isso tem mudado. O câncer de próstata é um câncer extremamente prevalente, ele é muito comum e é um câncer que ele tem diagnóstico, a gente pode diagnosticar ele de forma extensiva. Recentemente, no Rio de Janeiro foi instituído um centro de diagnóstico de câncer de próstata, numa parceria com o Instituto Nacional do Câncer, onde o diagnóstico pode ser feito até de forma mais precoce. Quando a gente diagnostica mais precocemente o câncer, o tratamento é muito mais simples, ele inclusive é muito mais eficaz, né? Essa pessoa vai viver muitos anos. É um câncer que geralmente tem um prognóstico, inclusive, melhor, ou seja, ele tem uma taxa de mortalidade comparada aos outros tipos de câncer inferior, né, quando diagnosticado numa fase mais precoce. Sim, eu acho que isso tem mudado. As mulheres sempre foram mais atentas aos cânceres, né, como de mama, câncer ginecológico, mas os homens também agora estão mais atentos a isso, sim. E só para a gente ressaltar para quem está acompanhando, a partir de qual idade o homem deve fazer pelo menos essa primeira avaliação, né, sobre essa qualidade de saúde dele? Assim, de uma forma geral, o câncer, falando sobre esses cânceres que têm um aumento de incidência, por exemplo, o câncer de cólon, ele pode ser diagnosticado com uma colonoscopia. Existem alguns guidelines diferentes no mundo, mas de uma forma geral, a partir dos 45, 50 anos de idade, todos devem fazer colonoscopia para o diagnóstico de câncer de cólon, que é um câncer também extremamente prevalente e tem aumentado sua incidência. No câncer de próstata, uma avaliação através do urologista deve também iniciar em torno dos 40 aos 45 anos de idade, com um exame físico feito pelo médico habilitado, com toque retal, análise sanguínea através do PSA, né, que são dois exames, que são duas atitudes básicas, e se por acaso a suspeita prosseguir, pode complementar com um exame de imagem e, por final, até uma realização de uma biópsia para avaliação desse tipo de câncer. E como eu citei há pouco, estamos em outubro, né, doutor? A gente fala que o cuidado tem que ser o ano todo, tanto de homens quanto mulheres. Mas tem o Novembro Azul, tem o Outubro Rosa, justamente para trazer esse assunto, né, de uma forma mais profunda, mais aprofundada para esses dois grupos. E queria falar um pouquinho também sobre esses casos de câncer de mama, né? Tem destaque, inclusive, nessa pesquisa, um número que aumenta, mesmo com a preocupação que as mulheres têm em se cuidar, em fazer esse acompanhamento. E aí eu queria que o senhor também destacasse um pouquinho as preocupações para este público, para, enfim, evitar esse tipo de doença. Claro. Câncer de mama é um câncer extremamente prevalente. O diagnóstico ainda é subótimo no Brasil. Ele está, sim, relacionado a questões hormonais, questões de obesidade. É um câncer que a gente consegue cada vez mais comprovar a sua relação com o estilo de vida também sedentário. É um câncer que tem já o seu diagnóstico bem estabelecido através de exames simples como a mamografia, tá? O próprio exame clínico também feito por um médico habilitado. Deve ser sempre procurado de forma sistemática, né, o ginecologista, o mastologista, para fazer esse tipo de avaliação. Lembrando sempre que o diagnóstico do câncer, quando feito de forma precoce, né, a atenção primária, né, ou seja, o cuidado primário, e não aquele caso já avançado, ele evita não só que a paciente tenha um desfecho pior naquele câncer, ou seja, que ela tem encurtamento da vida dela por causa de um diagnóstico mais tardio, mas também o custo, quando você tem uma atuação no diagnóstico mais precoce do câncer, o custo de saúde pública ele também é bem inferior. Isso é tão importante, né? Eu estou aqui ainda refletindo, doutora, a tua primeira resposta, já encaminhando aqui para o nosso fim de papo, a tua primeira resposta que tudo depende do seu estilo de vida, né? E às vezes o que parece
tão óbvio ou tão simples pode se tornar muito benéfico a longo prazo. A gente está falando, o senhor falou sobre alimentos ultraprocessados, aí tem gente que abusa do refrigerante, né? Tem gente, a obesidade no Brasil, infelizmente, ainda é um problema, vou chamar de crônico, né? Porque a gente ainda tem muitas pessoas nessa faixa de risco. E aí, para finalizar, eu queria que o senhor fizesse, então, esse alerta. É claro que muitas vezes é histórico familiar, mas a gente tem esse papel também super importante para mudar essa realidade e ajudar a diminuir esses dados que chamam a atenção e que geram esse alerta. Eu acho que uma responsabilidade muito grande, nossa, inclusive, de quem trabalha com oncologia, destinar uma parte do tempo da nossa consulta. Na consulta médica, você está ali para ver os exames, examinar o paciente, fazer o diagnóstico. Mas é muito importante gastar um tempo da consulta falando sobre prevenção primária, ou seja, incentivando aquela pessoa a buscar um estilo de vida mais saudável. Óbvio, todos nós temos muito o que fazer, temos obrigações, mas é muito importante encaixar naquela rotina pesada de trabalho um momento para atividade física, seja ela qual for, uma caminhada, alguma atividade física, aquilo vai ter um resultado, uma implicância na vida daquela pessoa em relação não só à doença cardiovascular, mas à oncologia também. Antigamente, quando o paciente era submetido à quimioterapia, a gente sugeria que o paciente parasse a sua atividade física. Isso mudou radicalmente. Hoje em dia, quem faz quimioterapia, a gente sugere que não interrompa a atividade física. A gente sabe que quem faz atividade física durante aquele período de quimioterapia, durante aquele período onde está sendo feito o tratamento com quimioterapia, ele tolera melhor o tratamento, ele tem uma resposta melhor ao tratamento, ele tem inclusive uma saúde mental melhor para encarar aquela fase tão difícil. Então, só mostrando aqui mais uma vez a necessidade urgente de mudança de hábitos diários, uma alimentação mais saudável e, obviamente, implementar também o exercício físico na nossa rotina diária. Perfeito, doutor José Hugo Luz. Muito obrigada, viu, pela sua participação e até uma próxima por aqui. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigada.